Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você encontra diversos produtos e o nosso livro Assombrado, a história do canal e também do casal. Olha aqui, ó, livro assombrado, frete grátis para todo o Brasil. E também a nossa caixa assombrada, a assinatura da caixa assombrada, que logo, logo vai estar aberta novamente. A caixa de Halloween de outubro encerrou, tá bom? Mas logo mais a gente abre para a caixa de novembro. Então, quem já assinou na Halloween já vai receber a de novembro, a de dezembro, enfim, fez a assinatura, você vai receber todos os meses aqui, o valor da caixa mais o valor do frete vai caindo no seu cartão, tá? Todo mês, mas você também não tem que se preocupar em assinar de novo. Vem a caixa do mês seguinte, do mês seguinte. Agora, se você não pôde assinar, você pode assinar a qualquer momento, entendeu? Agora vai abrir a assinatura para a caixa a partir de novembro. Então, você pode receber a sua caixa a partir de novembro. E assim por diante, ok? Também tem a venda as caixas avulsas, aí você não faz assinatura, você só adquire uma caixa e pronto, acabou. Ela tem um valor um pouquinho mais alto e logo, logo abre, mas ela tem quantidade limitada também, tá? Então, corre! Mas já já a gente abre, logo a gente abre a nova caixa, que é a caixa de novembro. Aguenta aí. E as caixas, para quem adquiriu a assinatura e as caixas de outubro, de Halloween, a gente vai começar a enviar essas caixas aí, acho que na primeira ou segunda semana de outubro. Não posso prometer nada, tô dependendo aqui de algumas coisas, mas logo, logo a gente começa a enviar, tá bom? Muito obrigada a todos. E vamos lá para o relato de hoje, que é este daqui. Eu morri quando nasci. Como assim? Já sei, mas vamos lá. Olá, Ana, Matheus e todos os assombrados. Esse é mais um dos relatos que envio dos acontecimentos estranhos e milagrosos que aconteceram comigo e com a minha família, que estou enviando aqui para vocês. Você já leu outros relatos meus e sempre fico muito feliz quando isso acontece. Eu moro no Rio de Janeiro e como sei que você me chamará de fulana, pois bem, eu sou a fulana do Rio de Janeiro. Pode ler tranquilamente porque se houver nomes, todos já estarão trocados. Esses acontecimentos se deram ali no ano de 1964, quando eu nasci. Então, algumas coisas relatadas são próprias da época e por isso peço aos assombrados que tenham isso em mente antes de qualquer julgamento. A minha mãe sempre desejou ser mãe. Ela se casou aos 20 anos de idade e foi muito feliz. Não, ela se casou aos 20 anos de idade e foi muito infeliz em seu primeiro casamento. O marido não trabalhava, ela tinha que manter a casa com o seu trabalho de costureira. As brigas acabavam em agressão dos dois lados e ela só permanecia casada porque naquela época, final dos anos 50 e início dos anos 60, mulher separada não era bem vista pela sociedade da época e principalmente pela Igreja Católica, que a minha mãe frequentava fervorosamente. Casamento, naquela época, era para sempre ou até que a morte separasse, literalmente. Então, a separação por morte aconteceu. Pois 5 anos depois de casada, o seu marido teve um câncer e morreu um ano depois. Minha mãe não teve filhos nesse casamento, mas o desejo de ter filhos continuava a ser muito grande. Era o sonho da vida dela. Acredito que essa foi a razão que a levou a se casar com meu pai, pois mesmo sendo um excelente pai, muito carinhoso com seus filhos e um homem trabalhador, ele nunca foi um bom marido, pois ele traía frequentemente a minha mãe, mesmo com as suas amigas, uma de suas comadres e várias outras mulheres. Olha, rapaz! Meu pai era bem mais velho que a minha mãe. Eles tinham 21 anos de diferença de idade. Ele foi casado 2 vezes.
Com a primeira mulher, da qual ficou viúvo, nasceram 5 filhos, todos adultos quando ele se casou com a minha mãe. E com a minha mãe nasceram 3 filhos, eu e meus irmãos. Só que fora dos casamentos foram mais de 15 filhos. Rapaz do céu! Tá ali com o Catra. Gente, isso que ele sabia, pois chegou um momento que ele já havia até perdido as contas. Gente do céu, que ânimo, hein? Olha. Não havia amor no casamento dos dois. A única coisa que os unia era eu e os meus 2 irmãos. Após o casamento dos meus pais, a minha mãe teve muita dificuldade em engravidar. Então, ela fez promessas para Nossa Senhora e o meu nome verdadeiro, é resultado dessas promessas. Minha mãe engravidou de mim 3 anos após o casamento com o meu pai. Foi uma gravidez conturbada. Ela teve 2 ameaças de aborto e nos 4 últimos meses de gravidez, a minha mãe teve que permanecer deitada o tempo todo, só podendo levantar para ir ao banheiro e tomar banho. Ela não podia fazer mais nada, pois corria o risco de abortar com qualquer esforço, o mínimo que fosse. No 8º mês de gravidez, a minha mãe começou a ter fortes contrações no dia 30 de outubro. Ela ficou passando mal durante 3 dias inteiros, indo e voltando para o hospital e os médicos mandando voltar para casa porque não tinha ainda passagem para que eu pudesse nascer, né? A dilatação não estava suficiente. E segundo os médicos que a atenderam, ainda não era a hora, pois a gravidez não havia chegado ao 9º mês. As minhas também não chegaram, não. Não chegar, um foi com 38, outro com 39, eu acho, uma coisa assim. Ah, não, eu não gosto desse negócio de ficar, vai, não chega. Ai, dependendo, aí dá pra fazer assim. Eu tenho mais medo desse esperar do que, é lógico, muitos médicos sabem o que estão fazendo. Outros eu não confio tanto. Então, não confie cegamente no médico, tá? Já vi coisas muito tristes acontecendo, baseado nisso, coisas que foram ali, por pouco, por minutos, a criança nasceu, mas não ia nascer se passasse mais um pouquinho. Então, eu fico muito assim. Então, não estava na hora ainda, não tinha chegado ao 9º mês. E ao final desses 3 dias de idas e vindas ao hospital, a bolsa estourou e não havia mais como retardar o meu nascimento. E o parto precisava ser feito de qualquer maneira. Sim. Eu nasci no dia 2 de novembro de 64, às 9h35 da noite. Parto normal, muito sofrido, e fui retirada com a ajuda de fórceps. Eu ia falar isso. Devido toda essa demora, eu tive sofrimento fetal e fui declarada morta ao nascer por não apresentar nenhum sinal vital. Eu vou abrir para o rabinho, mas sabe que eu ia falar assim, de maneira alguma eu sou contra o parto normal. Mas eu sou contra a cegueira no parto normal, que eu já vi muitas pessoas, sabe? Não tem que ser normal. Eu acho que assim, tem que ser o que dá pra ser, né? Se tá indo ok, que nem eu tenho uma prima que ela é magrinha assim, sabe? O quadrilzinho assim, poxa, tá ali, dilatou, normalzão as 2 vezes ali, parto normal, muito ok, no hospital lá que tinha preparação pra isso, enfim. Ok, mas eu já vi também gente que tá tudo mostrando que não dá pra ser um parto normal. Cuidado, mas não, eu não quero cesariana. Eu não quero cesariana, porque a gente pode, eu sei que a gente pode ter normal, gente, mas às vezes não dá, tá? Então, relaxa. Acho que não tem, você não vai ser menos mulher porque você teve uma cesariana, tá? E às vezes ela vai salvar a vida, sim, da sua criança. Então, tem que pensar muito bem no melhor para a criança, tá? Não naquele negócio, porque é lindo normal. É lindo,
não digo que não é. Se der para ser, ótimo, melhor ainda. A recuperação é muito melhor. Você não passa por uma cirurgia, mas quando dá para ser, assim, cuidado com que nem aconteceu aqui, ó, retirada com fórceps, sofrimento fetal, morta ao nascer, sem nenhum sinal vital. Não é também para ficar morrendo de medo, tá? De parto normal, não. Só vá atrás dos profissionais que tenham ali um bom senso, tá? Porque, enfim, vamos lá, continuando. Minha mãe não ouviu o meu choro. Imagina o desespero, gente. Minha mãe não ouviu o meu choro e viu que a enfermeira havia me deixado sozinha na bancada da sala de parto e ninguém estava cuidando de mim. Meu Deus, eu acho que eu levantava da maca, sei lá. Ao perguntar o que havia acontecido comigo, o médico que a estava atendendo disse que eu havia morrido e que ela se conformasse, porque essas coisas acontecem. Olha que humanidade, olha que coisa mais linda, que não é pra você catar o bisturi que tá do lado e olha, meu Deus. Médico simplesmente viu, ela morreu, tá? Se conforme, isso acontece, né? Imagina a tristeza dela ao ouvir isso. Meu Deus. Nessa hora, minha mãe começou a chorar e começou a pedir a Nossa Senhora da Conceição que me salvasse e não deixasse que eu morresse, mesmo ele já dizendo que ela estava morta. Olha lá, mesmo o médico tendo afirmado que o pior já havia acontecido. Assim que a minha mãe acabou de fazer o seu pedido em oração a Nossa Senhora, entrou um outro médico na sala de parto. Ele perguntou à minha mãe por que ela estava chorando. Ela lhe contou que a sua filha, no caso eu, estava morta e ela estava muito triste. O médico lhe disse que não chorasse mais, porque eu estava viva. Disse que seu nome era... Os nomes estão trocados, lembrando aqui. Disse que o nome dele era Leonardo Correia. Nome inventado, tá, gente? Não, é um nome fictício aqui. E ele ia cuidar de mim. O estranho para minha mãe é que ninguém interagia com aquele médico. A única pessoa com quem ele falou ali dentro foi com a minha mãe. E parecia que ninguém ouvia ali, só ela. O médico que chegou depois do meu nascimento, na verdade da minha morte, ele me pegou no colo e começou a soprar dentro da minha boca. E depois de alguns momentos eu comecei a chorar, o que assustou o médico e as duas enfermeiras que estavam na sala de parto. Depois que eu comecei a chorar, o médico que havia cuidado de mim simplesmente sumiu. Uma das enfermeiras me pegou no colo, pois eu estava novamente sozinha ali na mesa, deitada, né, na bancada da sala de parto. Não havia nem a sombra do médico que assoprou minha boca, que estava comigo. Minha mãe, que antes estava chorando desesperadamente, passou a chorar agora de alegria e foi a maior comoção na sala de parto. Para o médico que havia feito o parto, eu estava morta e por essa razão havia sido deixada sozinha durante mais de 10 minutos na bancada e não tinha como estar viva naquele momento. A minha mãe falou então que havia sido o outro médico quem tinha cuidado de mim. Os médicos e as enfermeiras olhavam espantados para minha mãe. Eles diziam que não havia entrado nenhum outro médico na sala de parto e que somente eles estavam ali. O médico que estava atendendo a minha mãe pediu que ela descrevesse o médico que ela tinha visto. Então a minha mãe disse que o médico que havia me socorrido era bem jovem, alto, magro, com cabelos pretos, olhos verdes e usava óculos. E também falou para eles o nome que aquele médico havia lhe dado, né? Que ela falou, como que é que ele deu o nome aqui? Leonardo Correia, sei lá, falou o nome dele. Nesse momento, o médico que estava atendendo a minha mãe chegou a mudar de cor, ficou pálido. Acabou de cuidar da minha mãe em silêncio, pediu licença e saiu da sala de parto transtornado, deixando as duas enfermeiras para terminarem de cuidar da minha mãe e de mim. Minha mãe não estava mais entendendo nada, até que uma das enfermeiras, a mais velha delas, perguntou para ela se tinha certeza do nome que o outro médico lhe havia
que o outro médico lhe havia dado. O que ela confirmou, sim, é esse o nome. Então essa enfermeira suspirou profundamente, fez o sinal da cruz e disse para minha mãe que a descrição que ela havia dado e o nome do médico correspondiam à descrição e o nome do filho do médico que havia feito o parto. Esse rapaz estava no seu último ano da faculdade de medicina quando morreu em um acidente de carro na Serra de Petrópolis. E isso tinha acontecido havia já 3 anos daquele ano de 64, ou seja, isso tinha acontecido em 1961 que ele tinha morrido, 3 anos antes. Minha mãe ficou muito assustada, mas a enfermeira disse para ela que não foi a primeira vez que isso tinha acontecido. Desde que o filho daquele médico havia falecido, aquela era a 3ª vez que uma paciente relatava que seu bebê havia sido salvo pelo médico mais jovem. A enfermeira que conversou com a minha mãe pediu que ela fizesse uma oração pelo espírito do jovem médico em agradecimento pela graça que havia alcançado. No mais, tudo transcorreu muito bem e mesmo eu sendo um bebê prematuro, eu e minha mãe fomos liberadas do hospital 2 dias depois do meu nascimento. Minha mãe, todos os anos após o meu nascimento, enquanto foi viva, mandava rezar uma missa no dia de Nossa Senhora da Conceição pela alma daquele jovem médico em agradecimento pela minha vida. Agora, após a morte dela em 2015, sou eu quem pede a celebração da missa pela alma daquele médico, em agradecimento pela minha vida. Todos os anos, no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, como a minha mãe sempre fez. Não tenho explicação para o que aconteceu e minha mãe também nunca conseguiu explicar racionalmente o acontecido. Para ela, sempre foi um milagre de Nossa Senhora da Conceição. E o espírito do médico foi usado como intercessor da graça que nós duas recebemos. Minha vida é um milagre. Agradeço todos os dias pela minha vida e procuro valorizar todos os momentos que tenho o privilégio de viver. Desculpa qualquer erro, pois escrevi o relato direto do celular e o teclado dele não é o meu amigo. Eu te entendo. Agradeço a leitura do meu relato. Um grande beijo para você e sua família, que Deus sempre os abençoe e proteja, e peço a todos os assombrados que não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal e continuar acompanhando o trabalho de excelência feito por vocês. Beijocas mil. Um beijo para você, muito obrigada. Gente do céu, eu acho muito legal esses relatos, onde esses médicos, enfermeiras do além surgem e ajudam as pessoas nos hospitais. Quantos desses casos não acontecem por aí, a gente não sabe, gente. Como? Tem muitas histórias, eu acho incrível, eu acho demais o lado de lá trabalhando também na medicina, sabe? Muito legal. Bom, pessoal, se alguém tem uma história parecida, manda pra gente e deixa aqui nos comentários, e se for comentar, que seja com respeito. Beijão pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!